Tá ótimo. Bom, Então, Júnior, pode falar. a gente começa a gravação, né, agora. Já te agradeço novamente e agradeço também a presença de todos, em especial os queijeiros, né, que estão dedicando seu tempo aí ao conhecimento, né? Adquirir mais conhecimento. Obrigado, Tiago. A palavra está com você. Bom, obrigado, Júnior, pelo convite. Para mim é uma alegria compartilhar isso. Eu sou grande apreciador do trabalho que vocês vêm fazendo aí ao longo de muitos anos, né? Eu acho importante esse elo da cadeia da gente entender, né? Fazer um bom queijo é essencial e saber vendê-lo também é essencial, né? Então, isso é importante. Então, parabenizo vocês pela iniciativa aí dessas aulas, né? Facilitando aí pelo fator de ser online, né? Então, cada um assiste do conforto da sua casa. E para mim é um orgulho muito grande, né, contribuir com isso aqui e compartilhar um pouco. É uma das minhas áreas de objeto de estudo, tá? Essa parte de comercialização, marketing, comunicação, é uma coisa que eu me dedico a isso desde quando eu comecei a estudar praticamente, porque eu sempre me interessei por isso, né? A parte técnica eu fui aprender depois, que eu fui me aprofundar um pouco mais na parte técnica para também entender melhor, para vender melhor, você precisa conhecer o produto que você está vendendo. Então, isso é muito importante, e essa é a figura que a gente entende do queijista hoje, uma pessoa que tem conhecimento para poder lidar com o cliente na ponta final, também da parte técnica, também das partes, dos aspectos comerciais, né? E nós precisamos conhecer muito detalhado, porque são uma infinidade de queijos e processos que a gente tem hoje no mercado, né? Então, a ideia dessa apresentação, né, de poder da narrativa, como que a gente comunica o nosso produto para o cliente, vem da minha experiência com o queijo, né, e eu vou contar para vocês um pouco como foi isso, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Tiago Pascoal, eu sou natural de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, tá? O meu pai é natural da região do Cerro, de Paulistas, ele vive lá hoje, e começou, depois que aposentou, começou também a trabalhar com compra e venda de queijo, e fez isso até esse ano. Esse ano ele saiu da operação, porque já estava com idade avançada e trabalhando sozinho, ele e minha mãe. Então, ele resolveu se retirar da atividade, né? E em 2017, eu comecei o meu negócio de queijos em Florianópolis. Eu já estava em Florianópolis. Porque nesse meio período aí, de 98 até 2017, eu me formei em engenharia de produção, eu fiz um MBA em gestão de negócios, fiz especialização em marketing e trabalhei em indústrias no ramo privado por 8 anos, né? Depois que eu formei em 2006, fiz a pós 2007, 2008 eu fui para trabalhar, então eu trabalhei em 4 estados, trabalhei no Mato Grosso, trabalhei em Santos, São Paulo, depois eu fui para Santa Catarina, e até onde foi a minha última experiência como CLT. Tá? Então, em 2015 eu fui demitido, e aí em 2016 para 2017, para visitar a minha família que estava em Minas, eu vendi, né, antecipadamente uma carga de queijo para as pessoas que eu conhecia, pelo Messenger do Facebook, na época não tinha Instagram, nem WhatsApp, então eu enviei uma mensagem para as pessoas, e nessa mensagem que eu fiz, que tinha 2 parágrafos de mensagem, eu explicava um pouco do que era o queijo e falava, eu estou indo, vou voltar daqui a 15 dias e posso trazer um queijo para você, vai custar R$ 30. Eu vendi 81 peças de queijo, assim, tá? Até hoje eu não sei se as pessoas compraram porque tinham dó de mim ou porque queriam experimentar o queijo, mas o fato é que eu vendi. Então eu fui, peguei os queijos lá e voltei, fui de carro, 2 dias de viagem, né? Tudo no plano. E, e me encantou porque, como em 2 parágrafos, eu já conhecia algumas pessoas já me conheciam, então em 2 parágrafos eu consegui sensibilizar as pessoas por uma causa, por uma ideia que eu tinha, né? Então isso me deu uma aula muito grande. Como que a gente pode, com as palavras, se aproximar do coração das pessoas. Então isso foi uma coisa que me ensinou muito. E valeu muito a pena, porque a partir disso, né, eu comecei a participar das feiras, os Prêmios Queijo Brasil, eu fui em 2016, que eu me lembro, em São Paulo, conheci vários outros produtores de outras regiões, comecei a desenvolver rotas logísticas e o meu negócio começou de dentro da minha casa, em Florianópolis, com delivery, né? Então, sempre, e eu até mantive isso até hoje, a gente tem uma operação de delivery, tem clube de assinatura, depois que eu comecei.
Então, isso foi uma aula muito grande de como a gente pode impactar as pessoas com algo que a gente faz de bom. Então, vocês estão vendo, eu estou contando para vocês a minha história, né? Essa é a forma como o meu negócio começou. Então, isso já impacta alguma coisa. Então, provavelmente, talvez quem não conhecia a minha história vai pensar de uma forma diferente agora, já vai se conectar em algum ponto, porque eu vinha de uma situação, eu tinha um trabalho que eu fazia no mundo corporativo, depois eu fui demitido, e aí eu fiquei um tempo, virei síndico do prédio, e aí depois eu tive essa ideia de vender o queijo, e aí consegui criar um negócio a partir disso. Então, assim, você percebe os altos e baixos da história das pessoas, né? Então, todo mundo tem uma história como essa. Eu também tenho um. E isso é muito importante, porque todas as vezes que a gente vai, que eu vou fazer uma apresentação, uma degustação, eu tenho que explicar também, não só do queijo, como surgiu, mas também do meu negócio, como ele surgiu. E isso gera uma empatia com o cliente também, né? Então, assim, a gente vai falar muito aqui para além das características do queijo, tá? Além dessa questão de sabor e a textura que o queijo tem, né? Nós vamos falar dessa questão das histórias e de como essas conexões que a gente cria com as pessoas, como tudo isso pode transformar nosso negócio, né? Eu sei que aqui tem gente que já faz isso, que já tem esse consentimento de receber as pessoas ali e de ter esses momentos. E também, como muitos já participam de feiras, têm contato com o cliente direto, e ali, às vezes, a feira, né, você não tem tanto tempo e contexto para explicar isso, mas a gente vai entender como que são coisas diferentes, né, em momentos diferentes e para clientes diferentes, que a história tem um valor diferente, né? Eu posso contar a minha história para alguém, não vai fazer sentido nenhum, e posso contar para outra pessoa que vai se encantar com a dificuldade que eu passei, ou com como eu criei tudo isso, né? Eu estou dando o meu exemplo, mas nesse caso aí é o seu, é como isso se conecta na pessoa. Então, assim, a gente sabe que queijo, ele o queijo é um produto, é um meio nosso da gente interagir com as pessoas, é o que a gente faz, né? No caso, quem produz o queijo. Tá? Mas só que ele não é só um produto físico, né? Ele carrega tudo isso, todo esse contexto seu histórico, uma tradição, que tem gente aqui que está na quinta geração fazendo queijo, tem gente que começou a sua própria produção, né, que não era da área de produção de queijo, né? E aí tem toda essa questão de cuidado, de amor, de relação com o campo, né? De uma vida mais tranquila, né? E essas histórias, é exatamente isso, né, que os clientes querem conhecer, para criar uma conexão, né, com o seu produto. Eles vão criar conexão com o produto através dessa história. O produto por si só, ele não vai conectar com a pessoa. Por quê? Ah, se a gente provar 10, 12 queijos num dia, é muito provável que no 10º, o terceiro já ficou para trás, na memória, né? Porque é só um produto. Se eu te der um produto sem contar a história dele, é só um produto. Agora, a partir do momento que eu conto quem fez, como que é feito, isso muda um pouco a percepção, né? E a gente vai ver isso de uma forma muito, muito clara, né? Por quê? Por que a gente aprende através de histórias? Aí entra uma questão né, de impacto o que impacta, né, na história, no nosso cérebro, né? Então, assim, desde o tempo mais antigo da história da humanidade, a gente conta história, né? Aqui tem a foto dos hieroglifos aqui, ó. Isso 10 mil anos atrás, 5, né, ou mais. Então, quando a gente começou a querer registrar o que a gente via, para que posteriormente as pessoas soubessem o que é isso. Então, isso aqui conta uma história, um hieroglifo conta uma história. Então, a partir disso aqui, a gente hoje, tem gente que é especialista nisso, e deduz que naquela época as pessoas viviam assim, 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 era um modo de vida deles. Então, eles registravam um modo de vida. Então, isso impacta na forma como o cérebro humano se desenvolveu ao longo dos milênios. Por quê? Né? A gente se conecta sempre através de histórias. Né? Quando a gente ouve uma história boa, algumas áreas específicas do cérebro são acionadas e essas memórias são ativadas. Então, a gente sempre se resgata essa memória a partir de uma história. Né? O cérebro registra tudo em história. Tá? A gente pode ter muito claramente isso visível porque a gente se lembra das histórias quando era criança. Né? As histórias que te contavam, as histórias podem ser fictícias,
como tem muitas, né, contos para criança, para dar alguma lição de moral. As histórias podem ser reais, de alguns livros que contam coisas muito, passagens que contam sim, né? A própria forma de comunicação, por exemplo, eu sou cristão, então a própria forma de comunicação da Bíblia, quando você tem as passagens, então são histórias que são contadas, né? Por quê? Porque a forma de você contar uma história é muito mais fácil você ensinar algo para alguém através de uma história, do que simplesmente falar diretamente. Então, isso é a forma como o cérebro se desenvolveu. Então, não é uma teoria simples e pura, né? Então, quando a gente ouve história, as memórias se ativam, isso faz com que a mensagem seja mais envolvente, né? E a gente memorize. Então, quando você tem uma história e é associada a isso com um produto, então você capta, a gente grava essa história da pessoa e liga isso diretamente com o produto que a gente está consumindo, né? E aí vem a experiência sensorial do produto, né? Mas é uma coisa que tem uma história antes, né? Então, assim, as histórias, elas sempre geram essa empatia com a outra pessoa. Por quê? Porque você, quando conta uma história, eu, quando ouço uma história, eu me vejo naquele personagem da história, tá? Então, ou seja, se você está me contando a sua história, que você teve uma dificuldade, que na greve do caminhoneiro você ficou sem vender o leite, e aí você não queria jogar o leite fora, automaticamente eu estou ali dentro da sua propriedade, com o leite, que é renda para minha família, e os filhos precisando de comida, todo mundo precisa comer, e o leite que é a renda, e automaticamente eu me vejo sem condição de vender o leite. O que eu vou fazer? Eu vou jogar fora, eu vou fazer o quê? E uma forma de você conservar o leite é fazer queijo. Então, a gente tem vários casos de queijarias que nasceram em 2018, 2019, devido à greve dos caminhoneiros, né? Então, assim, é uma história que conecta, porque se você consegue me colocar na posição sua, dentro da propriedade, e aí eu vou sentir a dificuldade e o desespero que você teve naquele momento, sem saber o que fazer, né? E aí você teve uma ideia, alguém te deu uma sugestão, e aí de repente você fala, nossa, eu achei uma solução e eu criei minha solução. Lembra quando eu contei a minha história lá no começo, que eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha um salário bom, mas aí eu fui demitido. E aí eu fiquei sem rendimento, e eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu queria visitar minha família. Pô, é caro, 2 dias de viagem e tal. Então, eu precisava vender o queijo para começar a ter uma renda. Então, ou seja, é, se eu conto isso para você, automaticamente também você pode se imaginar nessa situação. Aí fala, nossa, tá beleza, minha vida tá beleza, estou trabalhando, ganhando o meu salário, e aí de repente acabou. E agora, o que eu vou fazer? Ah, eu precisava ver minha família, tinha 2 anos que eu não ia em casa da minha mãe, e aí eu falei, poxa, eu preciso resolver isso. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, e a gente sempre faz isso quando a gente está com uma história, né? Então, ou seja, isso gera a empatia da pessoa que está ouvindo, tá? Então, isso faz com que aquela pessoa, o meu cliente que está ali do outro lado, ele se sinta parte, se sinta nessa jornada, ele está no meu lugar ali agora, né? E aí, ele se conecta emocionalmente com o produto. E quando a gente se conecta emocionalmente, é claro, isso vai ficar gravado na memória. Agora, vocês estão me ouvindo, né? É muito comum a gente ter essa, essa, essa empatia com a pessoa que está do outro lado da história, para a gente se pôr no lugar da história, né? Para a gente se pôr no lugar do personagem dela, e aí sim a gente vai se conectar. E quando a gente se conecta emocionalmente, a gente se vincula com aquilo e com aquele produto. Então isso é muito comum, é uma coisa natural da gente acontecer isso, tá? E o que tem, né? Existe ciência por trás de uma narrativa, né? Então, ou seja, uma história bem contada, se você conta uma história muito bem, quem passou por que está dentro de uma sala de aula mesmo, que sabe quando um professor contextualiza um aprendizado dentro de uma história, a capacidade de a gente reter essa informação, ela é até 22 vezes maior, tá? De novo, quando a gente fala, se você quer dar uma lição, ou alguém, né, quer passar alguma informação, se você passa isso em uma forma de história, é muito mais fácil as pessoas reter isso, esse aprendizado, né? Por quê? Porque as histórias
toda a história ela ativa parte específica do cérebro e das experiências que a gente tem, né? Então, isso cria uma sensação de vivência com aquilo que está sendo passado. Aí eu volto de novo, trago nos exemplos que a gente tem, nas várias parábolas que a gente já leu, já aprendeu sobre isso. Como eu me coloco naquele lugar do personagem da parábola, entende? É aí que a coisa acontece, o aprendizado nasce desse formato. E aí cria, isso crava na nossa memória, que fica de um jeito que a gente consegue reter esse aprendizado, né? E o que é importante para a gente ter uma boa narrativa, né? O que é bom para a gente ter? Toda boa narrativa que a gente vai fazer, vai contar, ela tem que ter autenticidade, né? Quem que você é, de onde você vem, tá? E isso não é uma coisa que a gente deve omitir. A gente deve ser sincero, não importa a origem, né? A pessoa teve uma origem de dificuldade, perdeu isso, perdeu o pai, perdeu a mãe, ou sofreu. Eu sei que é muito difícil, às vezes, para as pessoas ter que contar isso, porque você, às vezes, pensa que tem que se colocar numa posição vulnerável diante de outras pessoas. Mas, na verdade, é que a sua história ela tem que ser autêntica, né? E não importa o que ela seja. Então, assim, vamos dar um exemplo de duas... a gente, toda vez que eu vou chegar num lugar que alguém me apresenta o produto, eu vou perguntar, pô, como é que é legal, como é que você começou isso, qual é a sua história com relação a isso, né? Isso todo mundo tem, né? Independente. Então, pode ter alguém que teve uma dificuldade, foi demitido, e aí pegou tudo que tinha e começou a fazer um queijo no quintal de casa, de forma humilde, o queijo ficou bom, ela conseguiu vender, ganhou dinheiro e fez uma queijaria nova. Ou alguém que recebeu uma herança milionária, mas estava entediado da vida, se sentia inútil, sem alguma coisa para fazer, e aí pegou o dinheiro, que já tinha muito, comprou terra, vaca e construiu uma queijaria. Então, assim, são duas histórias completamente diferentes, mas que vai também conectar com públicos diferentes. Então, não é que um tem que omitir a história, nem sempre a história tem que ser de dificuldade, de sofrimento, de escassez de recurso, né? A história é o que é como a pessoa chegou naquele momento. E aí é que entra a questão da autenticidade. Então, a gente tem que mostrar, de fato, quem que a gente é, né? É muito difícil, né? Eu não poderia chegar aqui e criar uma história, falar, não, porque eu passei uma fome, eu tive uma dificuldade, tive que vender meu carro, tive que vender aquilo, e aí tudo, peguei dinheiro emprestado, porque eu não passei por isso, eu não precisava criar um sofrimento para poder tentar se conectar com as pessoas dessa forma. Não, a história é o que é como aconteceu. Algumas pessoas vão se conectar, vão, outras não. Então, por isso que a gente fala de autenticidade, a gente tem que ser sincero com relação a isso. E contar para as pessoas, né? Personagens. Poxa, quem são essas pessoas que estão envolvidas na sua história? O cliente, ele vai entender isso. Quem estava ali contigo? Seu filho estava ali, que gostava, não gostava, não comia queijo, sua filha que saiu para estudar, o seu esposo que estava de um jeito, de outro, que investiu de um jeito, mesmo que ele não esteja com você diretamente naquela atividade. Então é importante, as pessoas querem saber como que essas pessoas vivem, como que é o núcleo familiar dela, né? Quando você vai falar dos personagens, eles estão todos ali inseridos naquele ambiente. Então, quer saber se tem na sua queijaria você, seu sobrinho, seu primo, ou seu empregado, que também tem uma história de vida, né? Isso é importante, por quê? Porque os personagens da história, eles contam, são todas as pessoas reais que estão envolvidas nisso, né? Depois você tem um conflito ou desafio, né? Ou seja, durante esse processo, o que você passou? Digamos de novo, a greve do caminhoneiro foi um baita de um desafio, enfrentado por muita gente, né? A pandemia foi um desafio enfrentado por muita gente. A gente perdeu emprego, perdeu familiares, né? Perdeu pessoas próximas, perderam pessoas talvez que proviam o núcleo familiar e aí precisou fazer queijo para poder vender, enfim. O conflito ou o desafio ele pode ser de qualquer ordem, né? Não é uma coisa individual, é uma coisa individual, mas ele não é uma coisa única, né? Podem ser vários desafios que a pessoa teve, e que isso despertou uma necessidade de mudança, né? Então, ou seja, o desafio ele serve para isso, vai ter um conflito. A minha vida estava assim, seguindo no ritmo, e de repente aconteceu isso, e aí eu precisei mudar para poder. Porque quando a gente tem esses clímax de mudança, né, a vida estava tranquila, de repente mudou, eu tive um problema, e aí depois eu venci.
Então, você percebe que a gente vem numa linha, e aí você cai, você tem uma dificuldade, você superou a dificuldade, e aí a vida segue, né? Entre dificuldades e glórias, né? É um eletrocardiograma, assim, né? Até porque se tiver tudo reto, está morto. Então, a gente tem essas diferenças de percepção, né? De desafio. Então, tudo isso interfere na nossa história. A nossa história, ela passa por isso. Todas as histórias têm isso. Se você pegar uma história de ficção criada, ela vai seguir esse roteiro. Pode só ser uma coisa, um filme que foi inventado, todo filme vai ter esse roteiro. Por quê? Porque a gente se conecta emocionalmente com o filme. Por quê? Porque o filme tem esse roteiro. O filme tem isso, né? É a vida de um personagem que foi criado. Esse cara não existiu. Ou talvez pode ter existido também. Mas o fato é que todos eles vão ter esse clímax, né? Esse sobe e desce, tá? E aí a resolução, né? Como que é o produto final disso? Como que eu superei isso, né? Eu investi, eu aprendi, eu fui fazer estudar, eu fui aprender a fazer um queijo melhor, e aí o meu queijo foi premiado, eu ganhei o mercado, a minha vida mudou, né? Eu consegui reformar minha queijaria, consegui ajudar meu filho a estudar, e consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Enfim, tudo pode acontecer relacionado a isso, né? Mas, ou seja, você tem uma resolução, você teve uma dificuldade e aí você teve uma resolução. Ou você teve que tomar uma... De repente, o conflito, o desafio, ele não precisa ser algo que você sofreu, como eu já falei. Ele pode ser uma decisão que você tinha que tomar. A minha vida estava boa, eu estava com salário, tudo bem, mas eu me senti que não estava bem, não estava legal, não é aquilo que eu queria para minha vida, e aí eu resolvi vender tudo e comprar, e começar a fazer queijo, que eu queria viver no campo, que eu queria viver dos animais e tudo mais. Então, ou seja, o conflito não é só uma, uma, uma desavença, um desastre, né? Ele pode ser uma decisão difícil. Uma decisão difícil, ela é conflituosa. Tá? Então, isso também interfere na nossa decisão. E isso vai conectar com uma pessoa. Porque imagina, você contando a sua história. Vamos supor que você está num evento e você tem tempo para a pessoa te perguntar, pô, que legal, como é que foi? E você conta a sua história de conflito. Nossa, eu estava numa multinacional, mas eu trabalhava 12 horas por dia, e aí eu ficava sentado, eu não via graça naquilo, e eu queria mais uma qualidade de vida melhor, e aí eu decidi largar tudo e começar. E aí você está contando isso para uma pessoa que está passando por aquele momento. A pessoa está naquele exato momento que você estava antes de você ter um conflito. Talvez ela está vivendo aquele conflito. E aí você conta a sua história para ela. E aí, de repente, a pessoa não quer produzir queijo, ela quer fazer vinho, ela quer fazer café, ela quer fazer outra coisa. Mas ela vai se identificar com a sua história. Pô, caramba, como que ele conseguiu fazer isso? Que legal. Né? Ele tomou essa iniciativa, hoje a vida dele está melhor, ele trabalha no que ele gosta de fazer. Então, ou seja, a gente se conecta emocionalmente exatamente nesse ponto. Né? E a gente tem a questão da emoção, né? Então, quando você conecta essa história com o sentimento humano mesmo, emoção de alegria, de orgulho, de sacrifício, né? De ter que aceitar uma dificuldade e vencer isso, isso vai trazer uma memória e vai fixar na memória daquela pessoa, né? E aí a gente vê, qual que é a dificuldade que a gente tem com isso, né? Como que a gente faz isso? Ora, existe uma estrutura. Todo roteiro básico vai passar por isso, né? Então, ou seja, uma boa história, ela geralmente segue uma estrutura simples, mas que envolve as pessoas. É tudo muito simples, e se vocês, a partir de hoje, reparar qualquer história que você quiser, se você pegar um livro que você lia para o seu filho, de uma história, de um conto de fadas, ele vai contar uma história que tem um roteiro muito parecido com esse, tá? Ou seja, você tem a apresentação do cenário, né? Você tem a apresentação dos personagens. E aí você tem um conflito, um desafio que aparece, algo que precisa ser resolvido, né? Que seja uma dificuldade pessoal, um desafio de querer mudar de vida, ou uma dificuldade que surgiu, uma situação que mudou. E aí você tem um momento de tensão, da pessoa ter que decidir, vou ou não vou passar por essa dificuldade, vou atravessar esse caminho, vou largar tudo e fazer queijo, ou eu preciso fazer queijo, eu preciso enfrentar isso para poder vencer, né, e conseguir mudar a minha rotina, né? E o desfecho disso, né? Como que eu solucionei isso, né? O que eu aprendi com isso, o que eu conquistei, né? E aí você pensa na sua própria jornada mesmo como produtor, quais os desafios que você enfrentou, a dificuldade que você teve, né? Como que você superou isso, tá? E o que isso representa para você hoje. Então, quando você tem a oportunidade de contar isso, tá? Para as pessoas,
automaticamente você vai se conectar com ela. É impossível você não se conectar com a pessoa se você conta a sua história de forma autêntica para ela, né? E o que a gente faz com isso? Tudo, né? A gente tem o desfecho ali, poxa, eu resolvi um problema. Eu tinha um desafio, a minha vida estava de um jeito, e aí, de repente, tudo mudou. Tá? É uma estrutura muito simples. Ah, mas a gente sabe que, por exemplo, nem toda oportunidade de você estar com o cliente, você vai poder contar isso, né? A gente sabe. Você está numa feira com 10 mil pessoas, mas o cara não vai parar para me ouvir. Não, talvez ele não vai parar para te ouvir naquele momento, né? Mas você pode criar formas de você contar a história para cada momento, né? Então, você pode, numa feira que você tem muito fluxo de pessoas, não vai parar para ouvir uma pessoa, poxa, conta sua história no flyer e entrega para ela. Fala, ó, se ela vai ali só provar o queijo e decidir na hora se gosta ou não gosta e comprar, ela leva um pouco da sua história, porque depois ela vai se conectar com essa história, né? Então, às vezes, a pessoa está ali no momento, ela passou, pegou e levou. E aí vai junto a história dela. E você pode contar isso de várias formas. Você pode gravar um vídeo, deixar na sua rede social, pode mandar para a pessoa depois, você pode fazer isso um monte, pode escrever um texto, botar no seu site, são várias formas de você comunicar a sua história. Cada cliente vai acessar ela de uma forma diferente, um momento diferente, né? Eu tenho um clube de assinatura desde 2018. Então, desde 2018, todo mês eu compro 2 produtos diferentes, de 2 produtores diferentes, e eu nunca repeti, né? Então, toda vez que eu vou adquirir um novo produto, eu vou lá e falo, pô, legal. Às vezes eu já conheço o produto. Já encontramos em alguma feira, algum amigo indicou, mas eu preciso passar para o meu assinante a sua história. Então, ou seja, eu não entrego um queijo da pessoa sem contar a história de como ela chegou ali, né? Eu já vi vários aqui que são conhecidos, que eu já conheço a história deles, né? Alguns já estiveram no clube comigo. Então, são formas da gente criar esse laço e ultrapassar essa barreira. Eu pego seu queijo, se você já tem a sua história pronta, perfeito, eu repasso para ele. Se não, eu colho isso, faço um texto e tento sintetizar isso para entregar para o meu cliente no final. Por quê? Porque mais importante do que ele conhecer o seu produto, que já é bom, eu já conheci, eu já validei, já falei para ele, olha, pode provar que o produto é bom. Mas a gente sabe que bom é um negócio relativo, né? Eu posso gostar e ele não. Mas a história que eu vou contar, ela tem o poder de emocionar tanto ele, quanto me emocionar, e também outros clientes que vão conhecer isso. Então, a ideia é que essa história, ela vá adiante para que outras pessoas possam ver esse produto também com os mesmos olhos, né? Então, por isso que é importante a gente criar esse roteiro, sempre olhar esse roteiro. Olha, eu vou fazer uma apresentação das pessoas, como que é a minha vida, como que é a minha família, depois como que eu decidi chegar aqui, né? O que aconteceu para eu chegar aqui? Foi um conflito? Foi uma dificuldade momentânea? Foi uma oportunidade? Muitas vezes é o extensionista que passou ali e falou, você tá vendendo leite, seu leite é tão bom, você nunca pensou em fazer um queijo? Não, você vai ter uma renda melhor na propriedade, seu leite é pouco, né? Então, isso gera um contexto, né? E a gente sabe dessa realidade, né? Eu visitei muitos produtores aqui, tanto dentro quanto fora do Brasil, e a gente sabe que a realidade né, da produção de queijo e de leite, ela passa muito por isso. Então, hoje você tem propriedades muito pequenas, que se fosse trabalhar exclusivamente com produção de leite, a vida estaria um pouco mais difícil, tá? Porque você está vendendo um produto, né, com uma precificação mais agressiva, né? E hoje a gente sabe que existe uma centralização de produção de leite, né? Então, quem produz muito geralmente consegue se manter por questão de estrutura de custo. Quem produz pouco vive num looping eterno ali de uma dificuldade. Isso não é particularidade do Brasil, tá? Na Argentina é a mesma dificuldade. Ah, no Equador também, onde eu tive, é a mesma dificuldade. Então, quando eles viram essa oportunidade também de um cenário de queijo, de produção de queijo, isso mudou um pouco o contexto social e a responsabilidade que tem no produto. E aí, claro, entra conhecimento,
entra busca, né, das escolas para aprender a fazer um produto, para melhorar cada vez mais, né? A gente tem uma facilidade, não digo facilidade, né, mas como eu estou há 26 anos aí entendendo como é um pouco a lógica de mercado de queijo, a gente vê que nos últimos 5 anos a gente tem um número maior, muito maior de queijaria certificada, né? O processo de certificação, ele avançou muito, não estou falando que ele é ótimo, não tem dificuldade, mas é um cenário bem diferente, né, do que a gente tinha aí até há 6 anos atrás. E é importante a gente entender isso, né? Por quê? Porque todos esses produtos, todos esses produtores têm uma história, independente se ele está lá com o produto dele pronto ou ele ainda está desenvolvendo, mas ele tem um contexto disso, né? Ele passou por essa etapa, né? Existe ali umas pessoas que são personagens, existe ali um conflito, que são as dificuldades que ela tem, ou decisão que ela precisa tomar, e existe, né, esse clímax, que é esse momento de tensão, de dificuldade que a pessoa precisa passar, né, para poder ter um desfecho nisso. A gente sabe que muita gente desiste no caminho, por encontrar outras soluções, né, mas a gente sabe que também quando alguém quer realmente algo, a solução ela aparece de uma forma, né, de muito esforço, né, e a pessoa busca resultado para isso. Eu tive ontem uma queijaria em Passos também, que é o mesmo cenário, né? A dificuldade de escoamento de leite, tinha produção de leite boa, considerável na propriedade, já era uma propriedade com mais de 10 anos de atividade leiteira. Veio a greve, não tinha o que fazer com leite, começaram a distribuir leite para os outros, para não jogar fora, né? E distribuindo, vamos pegar um pouquinho, vamos tentar fazer queijo. Começou a fazer queijo com panela de 20, 30 litros. É óbvio que o queijo não ficava bom no começo, porque ninguém nasce sabendo fazer, né? Demora, tem uma curva de aprendizado aí para poder acertar um produto. Mas hoje tem uma queijaria, vende o produto com valor bem melhor, e no processo de certificação. Então, assim, são coisas que, né, em 6 anos de aprendizado, de luta, né, conseguiram chegar num desfecho que é o que eu tenho hoje. Hoje eu estou aqui. Né? Então, o cliente, ele passa por esse contexto. Ele vem aqui na minha personagem, conhece o meu conflito, ele sabe aqui da minha dificuldade e hoje onde eu estou aqui. Eu estou aqui com esse produto. Esse produto é bom, esse produto é interessante. Quando isso acontece, não é raro, tá? O valor percebido pelo produto muda. O que o valor percebido pelo produto muda? Vamos dar vários exemplos clássicos. De repente, a pessoa provou um produto, não é do produto que ela quer, que ela mais gosta, né? Mas ela se conectou tão forte com a sua história que ela fala, pô, não é um produto que é perfeito para mim, mas eu tenho um amigo que vai gostar, ele gosta mais de vinho que eu, e de repente a pessoa só tem aquele produto. A pessoa acaba comprando aquele produto, por quê? Porque a minha história é tão legal, eu me conectei tanto com essa pessoa, que mesmo que eu não vá comer esse produto, eu vou levar, porque eu preciso presentear alguém que eu conheço para isso. Leandro, você quer falar aí? A gente pode ir interrompendo aqui sem problema, que eu acho que é mais proveitoso. Tiago, acho que ele deve ter esbarrado lá. Pode continuar, a gente vai abrir para as perguntas logo após a sua apresentação. Perfeito, combinado então. Então, assim, a ideia da gente ter esse roteiro é seguir exatamente isso, né? E o que acontece com isso? A gente vem para a questão de fidelização, através da narrativa, né? Ou seja, aumento do valor percebido. Né? Quando a gente conta uma história por trás de um produto, você dá motivo, não é só um motivo para o cara pagar mais, é motivo para ele perceber que o valor que eu estou entregando para o produto é a diferença entre preço. Vamos só fazer um adendo aqui também entre valor e preço, tá, gente? Nem sempre, quando eu falar que eu preciso agregar valor, eu tenho que dizer que eu tenho que vender o produto mais caro, tá? A gente pode ter vários exemplos de algo que a gente usa no dia a dia, que tem um valor muito grande e que não tem um preço caro, tá? Vamos dizer um exemplo claro aqui agora, água, tá? A água no Brasil não é cara, né?
Você tem água na sua casa pagando um valor mínimo. E qual que é o valor da água? Você consegue ficar um dia sem água em casa? Então, ou seja, vocês percebem que valor é algo que eu levo. Valor é sempre assim, valor é o que o cliente leva, preço é o que o cliente paga, tá? Então, eu sempre repito isso porque não é sempre que você tem que falar que tem que ter algo que tem mais valor, que é algo que é mais caro, tá? O valor da água é imensurável, você precisa de água para sobreviver. O preço da água é caro, assim? Nem sempre é. Tem lugar que é muito mais caro que aqui no Brasil, porque a gente tem essa vantagem. Nós somos a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, ou seja, a gente tem muita oferta de água, mesmo a água tendo um valor gigantesco, o preço dela é mais baixo. Tá? Então, só para a gente entender, valor é o que eu levo, preço é o que eu pago. Tá? É óbvio que quanto melhor a percepção, maior a percepção de valor, mais eu estou propenso a pagar por aquilo. Por isso que se a água subir de preço, você vai reclamar um pouquinho, mas vai pagar. Não vai deixar de consumir água, porque você precisa dela para viver. Então ela tem um valor gigantesco. Existe algo que tem um valor incomensurável que você não pode pagar. Ele não tem preço. Né? Por exemplo, o tempo. Todos nós temos 24 horas. O tempo tem um valor gigantesco, mas você não pode comprar mais de 24 horas. Então, o tempo tem um valor muito alto e não tem preço, né? E uma forma da gente valorizar o tempo é fazendo o que a gente quer fazer de melhor e não perder tempo com outras coisas. Mas tem coisas que a gente sempre vai entender como nessa relação. Tudo que eu vou comprar, eu só aceito pagar o preço se eu notar que o que eu estou levando, valor, é maior. Eu não vou pagar algo que não tem valor para mim. Se eu não vejo valor nesse produto, a minha percepção de valor está aqui. Mas eu chego lá, a minha noção de preço para ele está aqui. O que acontece? Eu não vou comprar. Não vou comprar. Não vi valor no seu produto, na sua história, e está tudo bem. Né? O preço está aqui, não vou comprar, e está tudo bem. Né? Eu não vi. Por quê? Porque o valor é uma percepção individual. Tá? O que é valor para mim não é valor para você ou para o outro cliente. Um exemplo clássico. Tem gente que gosta de ir. Eu trabalho com delivery, né? E tem gente que para comprar o queijo ele precisa ir lá e pegar. Olha esse queijo aqui, macio, né? Isso é um valor para ele estar presencialmente no produto. Esse cliente eu não atendo. Se eu não tenho uma operação, eu não fico o dia inteiro lá à disposição dele para ele ir lá e pegar esse produto. Por outro lado, eu atendo um cliente que recebe uma mensagem na segunda-feira, ele entra no site e faz um pedido e vai receber na casa dele na terça-feira. E vai receber sem custo, de graça. Então, esse cara, o que ele quer? Ele quer praticidade. Então, vamos supor, nós temos esses dois clientes. O cliente que quer ir, sair de casa, entrar dentro do carro, gastar tempo, gasolina, para ir lá numa loja, sentir o produto, degustar um pedacinho e comprar, valor para ele é diferente do meu cliente que vai receber uma mensagem no WhatsApp, vai fazer um pedido e vai receber o produto em casa. Vocês percebem a diferença? Que é cada um, o produto pode ser o mesmo, tá? Mas cada um tem uma noção de valor diferente. O meu trabalho de fazer uma entrega em casa, para o cliente que vai receber em casa, tem um valor maior. Agora, para o cliente que quer ir pegar, o meu serviço não tem valor nenhum, independente do queijo que eu esteja vendendo para ele. Então, ou seja, esse cliente aqui, por mais que o meu preço não seja muito alto, mas ele não vê valor nisso. Então, isso para ele não é valor. Tá? Então, a gente sempre vai falar quando de valor para as pessoas, a gente tem que entender o seguinte, o que é valor? Né? Valor é tempo, valor é ser bem atendido, valor é ser atendido rápido, né? Isso são coisas que, por exemplo, algumas pessoas vão dedicar valor. Valor é a atenciosidade ali na hora da pessoa falar, se a pessoa quer ir presencialmente, né? O valor pode ser se a loja está bonita, está na temperatura ideal, se está tocando a música que ele gosta. Então, isso tudo pode ser valor para uma pessoa que vai numa loja, que vai numa queijaria, que vai visitar. Porque o valor sempre vai ser diferente para cada um de nós. Né? E aí vai do que a gente quer apresentar para ele. Por isso que a gente não vai agradar todo mundo,
Nem sempre, porque às vezes você gosta de sertanejo e o cara que vai lá, no dia que ele foi lá te visitar, tá tocando sertanejo, e o cara gosta de funk. Então ele já vai chegar e falar assim, olha, ele tem valores diferentes do que eu já notei na chegada, né? E aí vai contar a sua história do produto e o cara talvez não se conecta com a sua história. Ele fala, tá bom, isso não é coisa que eu valorizo. Por isso que a gente fala, isso não é coisa que eu valorizo, porque eu não dou valor para isso, né? Enquanto outros vão se encantar com isso, vão estar ali com o tempo de atenção. E isso é importante a gente entender, né? Então, quando a gente conta a história, a gente está dando motivos para essa pessoa perceber mais valor no nosso produto, para que o produto, a percepção de valor dele, ultrapasse o preço. Então, o preço é o que ele vai pagar. O valor é o que ele percebe, é o que ele leva para casa, né? Ele está ali, a queijaria é uma queijaria que tem uma família, eu vejo a educação que tem as crianças crescendo, livre, brincando com bezerro, né? Por isso que hoje as pessoas buscam, quer saber, mas o seu gado pasta, o seu gado você trata com homeopatia, você usa antibiótico, né? Por isso que as pessoas querem saber isso, né? Como que você lida com os resíduos na sua propriedade, tudo isso são valores que alguns clientes podem perceber. Então, tem gente que vai perceber mais valor se você tem cuidados com o animal, se você faz isso, se você faz aquilo, né? Do que uma forma de um outro meio tradicional para um outro jeito, né? Cada um vai perceber o valor de uma forma diferente, né? Por isso que a gente tem que contar isso para as pessoas, né? Eu vou contar as histórias para ele, ele vai perceber mais valor do que preço. E aí ele aceita pagar o preço do produto. É assim que funciona, para tudo na vida. A gente percebe, né, nas empresas de smartphone, você tem empresas que têm uma percepção de valor tão alta que eles lançam um produto e tem fila de espera para comprar. Por quê? Porque as pessoas veem mais valor, né? Não é só o atributo técnico do produto, tem um status associado àquilo ali, tem um monte de outras coisas que valem a pena para a pessoa põe nessa balança. Olha, o preço é assim, mas o valor está aqui, então vale a pena eu comprar, né? Então, ou seja, a pessoa não está comprando um produto, ela está apoiando o seu estilo de vida, né? Eu tive agora visitando o Agostinho, que é um amigo meu da Lavina, em Colônia Valdense, no Uruguai, e ele construiu uma ecovila, praticamente, né? Ele comprou uns hectares de terra e, e que era uma bodega antiga de 1880, um casarão antigo, e me encanta, era o estilo de vida que ele levava, sabe? Tipo, criou os filhos ali dentro, as crianças super educadas, uma vida mais tranquila, né? Os animais dele têm pasto, ele faz um manejo que tem cabra, vaca, ovelha, tudo junto, numa forma bem estruturada, né? Uma propriedade com um circuito todo fechado, que ele aproveita tudo que tem lá. Então, assim, e aí a forma como ele lida com os vizinhos, né, de iniciar um projeto, de também que o vizinho possa produzir leite, né, possa ter renda com o trabalho que ele começou na propriedade. Então, isso é um estilo de vida. E aí, quando eu conheço esse estilo de vida, ou seja, ele tem uma causa, tipo assim, ele pegou uma propriedade que era pura plantação, não tinha uma árvore. E aí você chega lá hoje, ele falou, não, eu plantei, ele fala, em 24 anos que ele está lá, 20 anos, ele falou, eu plantei 7.000 árvores, que ele plantou ao longo desse tempo. Então, assim, hoje ele tem um cenário completamente diferente, né? Então, isso é um estilo de vida dele. E, pô, a pessoa que vai lá e aceita, né, o produto, o volume do produto dele é baixo. Então, para ele manter a operação, o produto tem um preço um pouco mais elevado, né, tem custo mais alto também. Mas o cliente que compra dele, ele percebe, cara, não é só o produto que eu estou comprando, eu estou apoiando o estilo de vida dessa pessoa, que eu queria que mais pessoas fizessem isso, né? Ou talvez eu queria viver assim, né? Então, se eu posso, eu vou. A minha percepção de valor do produto é boa, por quê? Porque ele me contou, eu conheço esse estilo de vida dele. Isso é importante, né? Quando a gente entra nesse cenário, o que acontece? Né? Se conecta os clientes com a sua história. E eles se tornam o melhor dos divulgadores do seu negócio, né? Só para a gente entender como funciona a questão de publicidade, né, de propaganda, quando começou a mídia impressa, né, o jornal, na época da, da, no, nos Estados Unidos, né, nos séculos passados, quando se começou a ter impressão de material,
publicitário, né? Quando você começar, os primeiros jornais começaram a surgir, os jornais surgiam por assinatura, né? As pessoas pagavam e recebiam. Então, você pagava para saber as notícias, as atualizações. E quem detinha, a coroa detinha o poder da imprensa, por quê? Porque você podia sair espalhando coisas que não eram de interesse da coroa. E isso, com o tempo, os editores de jornal perceberam que você poderia, as marcas começaram a surgir, né, de produtos, queriam divulgar esses produtos no jornal, porque você tinha milhares de pessoas, né, recebendo o jornal, você podia estar em contato com aquela pessoa. E aí, quando começou a ter, né, transporte para outras cidades e tal, então as marcas começaram a sair da cidade e começaram a fazer anúncios publicitários. Com o tempo, eles viram que a questão, você podia ganhar dinheiro com anúncio publicitário também, não ficava dependendo, né, de assinatura das pessoas. Então, aí virou o jogo, né? Os jornais começaram a ganhar, se custear com anúncio publicitário e não mais com assinaturas. E aí você tem, né, também interesse e tudo mais. Hoje, depois veio televisão, veio rádio, né, como você atingir um público distante. Hoje, a gente tem um evento da internet. Né? Então, aí você lembra que antigamente você anunciava para um jornal chegar numa região e talvez tanto tempo depois a sua marca ficar conhecida. Hoje é imediato. A pessoa vai visitar a sua propriedade, vai com o Instagram ali na hora e já divulga seu produto, seu trabalho, sua história. Né? Então, isso é on time agora, né? É tempo real. Né? Então, as pessoas que apoiam sua história, elas vão se tornar alguém para divulgar o teu produto e a sua história. Então, você compartilha isso de forma muito mais rápida, né? Se você emocionou uma pessoa com a sua história, imediatamente ela passa a indicar para os amigos, para os vizinhos, olha, eu estive aqui, conheci esse produtor, eu sei que você vai vir aqui mês que vem nessa região, ó, passa aqui que você vai se encantar com a história dela. Então, isso, o boca a boca hoje ele é muito mais rápido, né? Para o bem e para o mal, né? A gente sabe que se alguém fala bem, alguém também pode chegar e falar mal. Aí falar, nossa, fui naquele lugar, o queijo é uma maravilha, mas eu não fui bem atendido. Então, tá tudo bem. O queijo pode ser bom, mas não gostei do que eu vi ali. Então, a pessoa pode também falar isso para as indicações dela. Não é incomum isso. Por isso que a gente tem que ser sempre autêntico com as coisas né, e perceber isso também, que isso pode acontecer. Né? Então, assim, as pessoas compartilham, postam, voltam a comprar, por quê? Porque ela se sente que faz parte disso. Né? Ela se sente que ela está contribuindo com aquilo ali. Toda vez que a gente compra um produto, isso é uma lição que eu aprendi na escola de marketing, né? Porque eu trabalhava numa empresa no Porto de Santos, a gente fez um treinamento de marketing inicial, e o professor nosso, que era um cara, tem livro publicado no mundo inteiro sobre isso, ele repetia muito isso, né? Toda vez que eu pego um dinheiro meu, o que é o meu dinheiro? O meu dinheiro é fruto do meu tempo, né? É meu esforço, é algo que eu recebi por algo que eu entreguei. E quando eu pego esse dinheiro e pego o queijo de alguém que tem uma história, que me contou uma história que é bacana, o que eu estou dizendo? Qual que é a mensagem que eu dou quando o meu dinheiro está indo para ela? Eu estou dizendo, nossa, a sua história é legal, a sua jornada é boa, eu apoio a sua jornada. O que eu posso fazer, né? O que você tem aqui hoje para trocar comigo é um produto, é um queijo, né? Mas se eu me conectar com a sua história tão bem, entender a sua dificuldade, se você estivesse vendendo rosa do deserto, eu poderia comprar uma rosa do deserto, né? Se você está fazendo queijo, eu posso comprar um queijo. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia que eu tive, meu tempo para ter o meu, e eu vou transferir essa quantia para você, em troco desse produto que você tem. Por quê? Porque você tem uma jornada que eu apoio. Esse trabalho seu com queijo é uma coisa que eu apoio. Então, a gente tem que entender o produto nesse contexto, né? Não só o produto, não só a característica física. Antigamente, a mídia tradicional, quando você tinha aí antes da década de 50, toda venda era feita em cima de característica de produto. Tá? Muita coisa ainda é feita em cima de característica de produto. Né? Abre ou liga na TV normal, ou vai ouvir no rádio, uma propaganda de remédio. Né? O que vende no remédio? Né? Neusa, cura dor de cabeça em minutos. Né?
Neosaldina, dor de cabeça e sem latejar. As propagandas falam de jogador de futebol divulgando remédio para dor de cabeça. Por quê? Porque só tem atributo de característica. Meu produto é esse, ele tem esse princípio, e eu resolvo esse problema em 3 minutos. Eu vendo uma solução para dor de cabeça. O que o remédio vende? O remédio vende a solução para algo, né? Eu estou com dor de enxaqueca, esse remédio aqui, ele cura enxaqueca. Então, você só vende benefício. Você não vai ouvir falar história de indústria de medicamento. Né? Antigamente, toda medicamento, toda propaganda era feita assim, né? Todas elas. A questão massiva de produto ainda hoje é muito isso. Eu preciso falar lá, meu melhor preço, melhor qualidade. Né? Meu produto é melhor preço, melhor qualidade. Só que se você vai trabalhar com um produto, um queijo, que é feito com uma história, um contexto, você divulgar ele da mesma forma que se era divulgado antes de 1950, você está incorrendo na mesma lógica, né? Você está tentando convencer o cliente, persuadir o cliente só com um atributo racional. Meu queijo foi premiado, meu queijo é o melhor, meu queijo ganhou isso, meu queijo fez isso, é com leite cru, e é isso. Eu não estou dizendo que a gente não deve dizer isso. Eu estou dizendo que a forma como a gente vende o produto, ela é muito mais que isso. Né? Por quê? Porque a decisão de compra, ela é emocional. Nós temos vários queijos premiados. Nós temos queijos premiados dentro, fora do Brasil. Tem queijo de tudo quanto é jeito. Tem muito queijo bom no Brasil hoje. Mas o que vai diferenciar um do outro é o que cada um tem, que é único, que é a sua história. Então, quando a gente abre mão um pouco desse contexto de divulgar o produto como uma característica racional, né? Meu produto é isso, meu produto é bom, meu produto tem isso, tem essa característica, ele é assim, 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 que é importante você falar. Na verdade, quando você está falando de característica do produto, a gente tem que sempre pensar que eu preciso, com característica do produto, é o quê? É criar na cabeça dele as sensações que eu quero que ele tenha. Por exemplo, se eu vou falar do meu queijo, eu tenho que descrever meu queijo bem sensorialmente, né? Eu tenho que falar para ele, olha, esse queijo aqui, ele é um queijo que tem uma friabilidade boa, né? Ele vai espedaçar na sua boca e depois ele vai se tornar extremamente solúvel, ele vai se solubilizar, vai vir um gostinho de umami, um gostinho de caldo de carne, vai vir um pouquinho de sal e no final ele tem um dulçor. Então, quando eu descrevo para um cliente dessa forma, eu estou fazendo uma experiência racional, eu estou colocando na cabeça dele, sem ele provar o queijo antes, qual experiência ele vai ter. Se ele quer isso, ele vai estar preparado para ter essa sensação na boca. Né? Até aí tudo bem, eu estou descrevendo o meu produto, até agora eu estou falando da característica do produto. Né? Mas o que vai tornar o produto diferenciado é a capacidade que eu tenho de me conectar emocionalmente com ele, de contar a minha história. Então, quando eu faço isso, eu amplio a percepção dele para um campo emocional e não só o racional. Aí já não é mais só a experiência em boca, né, no olfato e tudo que ele vai ter. Ele vai ter uma experiência mais emocional. Então, quando ele está preparado emocionalmente, a experiência sensorial dele é muito melhor. Por quê? Porque ele já está percebendo o valor do produto antes mesmo dele pôr o produto na boca. E aí, quando ele colocou na boca, descreveu, bateu exatamente com aquilo que você falou para ele, ele vai falar, nossa, que experiência magnífica, eu quero repetir isso em casa, eu quero levar isso para os meus amigos, né? E quero falar isso para mais pessoas, que eu acho que é um negócio bem legal. Então, quando a gente lida com dessa forma de trabalhar, a gente eleva o patamar da nossa experiência com o cliente, tá? E o que é importante a gente ter nisso? Consistência. Consistência é a chave para você ter qualquer resultado que você vai ter, não só em rede social, não só em contar a sua história, mas em tudo na vida. Tá? Não adianta, eu vou contar um exemplo claro meu, tá? Em 2021, eu tive um problema na coluna, de hernia de disco, e eu acordava com dores na coluna. Né? E a minha vida mudou depois que eu passei a me exercitar regularmente, por recomendação médica, durante 2 anos, 5 vezes por semana. Então, ou seja, você tinha que ter consistência. Não adianta eu ir 2 vezes na semana, aí vou 2 semanas, falto 2, né? Esqueço de ir. Né? A gente é consistência na produção. Né? Para produzir queijo, a gente produz todo dia porque tem que produzir. Né?
E às vezes, para a gente contar a nossa história, a gente não é consistente, né? E aí, se você for questão de trabalhar de rede social, de divulgação, por exemplo, né, que a gente tem mais hoje Instagram e essas outras coisas, os resultados vêm da consistência. Então, quem tem muitos vídeos, que está fazendo vídeo todo dia, que está contando uma história todo dia, são quem tem mais resultado. Por quê? Porque o mercado ele premia isso, né? Você só vai conseguir as coisas sendo consistente. Então, se essa narrativa que você tem, toda vez que você encontrar alguém, tiver a oportunidade de você falar isso, né? Se a sua embalagem reflete isso, né? Tudo que você diz, se a sua loja tem um contexto disso, da sua história, de tudo que é aquilo que você diz, que você tem que ser autêntico. Então, não é só, a gente não conta a nossa história, a nossa narrativa, não é só em rede social, não é só falando, né? A gente conta em atitude, a gente conta na característica do nosso produto, né? Não adianta eu falar para você que a minha entrega é boa, né? Falando do meu negócio, né? Eu cuido com carinho, eu faço tudo bonitinho, mas na hora que eu vou mandar o delivery, eu mando com a caixa toda avacalhada, mando o produto, né, com uma apresentação ruim. Ah, isso interfere. Então, ou seja, eu tenho que comunicar em todos os pontos. Se eu mando algo para casa do meu cliente, eu preciso contar uma história também com aquilo ali. Tudo tem que estar alinhado, né? Se eu vou repetir isso em rede social, se eu vou ter uma loja, vou fazer eventos, tudo isso precisa estar presente. Você tem que ter isso em todo campo. E sempre repetindo, né? Então, assim, a gente sabe tudo isso de uma forma muito perceptiva hoje no mercado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar exemplo, né, de história, storytelling, né, a gente contar a história, tá? Então, se a gente pegar hoje, quem faz isso bem no mercado, sabe? Quem faz isso melhor que eu hoje? Eu pergunto para mim mesmo, poxa, quem faz isso bem, muito melhor do que eu? Pode não ser do meu setor, pode ser de uma outra perspectiva, sabe? Quem fala mais da história dele com o queijo do que da própria característica e premiação do queijo? Qual o resultado que ele está tendo? Quão importante é isso? Né? Vocês vão perceber com o tempo que todas essas... gente, deixando claro, tá? Não é que eu seja contra você falar do seu produto em si. Jamais, tá? Eu acho que toda forma e reconhecimento que o seu produto tem, digamos que é o seguinte, cada vez que eu recebo uma notificação, ou seja, uma oportunidade do meu produto alcançar mais pessoas, né? Uma premiação, por exemplo, seu produto, e saiu o seu queijo no jornal, né? O seu produto, ele amplia, mais pessoas vão ver a imagem dele, né? Tá, mas e aí? Essas pessoas vão ver a imagem dele e vão vir atrás de mim, né? Meu produto está aqui, fui lá, fui premiado, ele apareceu para um monte de pessoas, apareceu no jornal. E as pessoas vão vir atrás de mim, né? Na hora que a pessoa vem atrás de mim, é a hora de eu chegar para ela e me conectar emocionalmente com ela, né? Por quê? Porque se eu for falar para ela só da característica do meu produto, mês que vem, outro produto vai estar em evidência, né? E não é o meu mais. Não é o meu mais. E aquela pessoa que veio, ela já deixou de ir. Quando ela vem eu conto a minha história e ela se conecta com a minha história, ela me entende. E aí a gente sabe, se você vai trabalhar com o mercado, é muito melhor você vender mais ou vender para quem já te admira, que são as pessoas que são o seu cliente ideal, são as pessoas que já conhecem a sua história, que valorizam a sua história e apoiam o seu trabalho. Então, se eu trouxer mais gente para esse hall de pessoas, se eu, cada vez que eu fizer isso, eu contar minha história, eu trazer mais pessoas que se conectaram com a minha história, valorizam o meu trabalho, melhor vai ser para mim. Por quê? Porque eu vou ter menos esforço para vender, né? Vai ser muito mais fácil. É muito mais fácil vender para quem já gosta da gente. Isso aí vocês já estão percebendo, né, ao longo da caminhada de venda de produtos, que é muito, mas muito mais fácil você vender para quem já gosta do seu trabalho. E para as pessoas gostarem do seu trabalho, ela precisa conhecer a sua história, não só o produto. Porque se ela ficar atribulada ao produto, ela vai comprar agora, depois ela vai comprar outro, depois ela vai comprar outro, depois ela vai comprar outro, já esqueceu do seu produto. Na terceira vez, terceiro produto que ela conheceu por evidência, né, ela já, ela já esqueceu do seu produto. Porque ela não se conectou emocionalmente com a sua história. Então, assim, usar toda vez que, se você tiver em evidência, usar isso para
contar a sua história para essas pessoas, né? Porque às vezes, se você falar que vai só contar a sua história, você pode incorrer no risco da pessoa falar, não, mas ela não conheceu o meu produto, então ela não vai ouvir minha história. Mas sempre que o seu produto ficar em evidência, se você aproveitar essa oportunidade para incrustar na cabeça dela a sua história, com certeza a chance de dessa pessoa se conectar com o seu trabalho é muito maior. E aí que a coisa vai acontecer. E aí você ganhou um amigo que compra seu produto, né? Um admirador que compra seu produto. E não simplesmente alguém que você está competindo pela atenção dela no momento, né? Por quê? Porque a atenção é um negócio, né? A atenção é o produto de rede social, né? Hoje, quem cobra para estar ali é por quê? Porque ele tem a atenção das pessoas. Então, quanto mais a pessoa tem a atenção dos outros, mais ela vai cobrar por isso, né? Então, assim, hoje a gente tem exemplos claros, né? Eu acho que a seguir agora a gente vai abrir para um debate que eu acho rico, e para vocês verem, porque o que eu já conheci de história de produtor que começou na pandemia, que dificuldade de vida, né? Gente que tem união, conheceu um marido, e aí decidiram que tinha uma terra, e decidiram comprar uma vaca, e gente que até 5 anos atrás não sabia fazer um queijo, né? Gente que teve dificuldade aí na greve dos caminhoneiros, gente que passou por tudo quanto é tipo de privação, e também gente que não passou por privação nenhuma e que simplesmente viu uma oportunidade de investir no mercado do queijo hoje e foi atrás disso, foi estudar e investiu e tem um produto bom, uma queijaria, tem que seja, né? Enfim, hoje você tem histórias de qualquer nível, né? E que vão conectar também com clientes de qualquer percepção. Então, uma coisa que eu sempre, sempre, sempre digo é o seguinte: ninguém vai agradar todo mundo, ninguém, né? Mas o que você pode fazer é estabelecer um grupo de pessoas que você quer agradar, que você quer perto de você, que essas pessoas valorizem o seu trabalho. E aí você trabalha exclusivamente para atender aquele público específico, e sem se preocupar com o outro, né, com concorrente, com fulano que tem uma história diferente. O meu vizinho tem uma história diferente da minha, né? Eu trabalho de uma forma diferente de outros lojistas da minha cidade, por exemplo. Na minha cidade tem muito lojista que trabalha bem produtos, então a minha história é diferente da deles. O meu cliente é diferente da dele, então tem gente que valoriza o trabalho dele e tem gente que valoriza o meu trabalho. Essa pessoa que valoriza o meu trabalho, minha história, ela vai comprar de mim e não vai comprar do outro. Então, é assim que funciona, com qualquer produto é assim. A gente cria o nosso contexto, nossa história, e também cria esse vínculo com os clientes. E também existe o contrário, tá, gente? Existe marcas, teve uma marca de sorvete, foi um case muito famoso, não me lembro o nome agora, mas foi uma marca criada. Criaram uma logo, criaram uma história que o avô Giuseppe veio da Itália com receita do gelato, e que a família fez isso, e tiveram uma projeção grande no mercado. Mas quando se descobriu que aquilo foi uma história criada para vender, a marca sumiu em questão de semanas. Por quê? Porque ninguém gosta de ser enganado, né? Inconscientemente, quando alguém me conta alguma coisa, eu já sei. Ninguém é inocente ao ponto de, inconscientemente, a gente já conhece muita coisa. Mas uma pessoa vem me contar um negócio e a gente não tem sintonia, você já percebe, pô, foi algo totalmente criado, não faz sentido um negócio desse. E automaticamente você vai se afastando, né? A pessoa perde mercado, tá? Que ferramenta a gente tem, né? Que ferramenta a gente tem para poder contar essas histórias, né? Hoje, rede social. Rede social é o que mais tem, porque é o que tem mais amplificação hoje, né? Mais do que qualquer outra mídia, né? Rede social não é um negócio que é gratuito, tá, gente? Isso a gente entender. É gratuito para quem é usuário ali, né? E toda vez que você participar de algo que é gratuito, a gente tem que entender o seguinte: se eu estou ali no Instagram e eu não estou pagando nada, o produto ali sou eu, é minha atenção, né? Eles vivem disso, né? Então, tanto que se você quer anunciar, você paga para que outras pessoas conheçam o seu produto. Então, a lógica de funcionamento é essa. De novo, tudo é atenção. O jornal funciona assim, né? Por isso que jornal hoje, você precisa ter uma manchete tenebrosa para gerar curiosidade, a pessoa clicar e ficar mais tempo ali dentro. Então, você entender, você precisa chamar a atenção da pessoa em 3 segundos para ela poder ler, porque hoje é tudo muito rápido, né? Você lê um negócio, não gostou, você pula para o próximo, viu um outro, não gostou, pula para o próximo. A gente vai nesse ciclo aí o tempo inteiro.
Isso não é exclusividade de ninguém, não. O mundo funciona dessa forma. Né? Então, se eu tenho rede social, se eu tenho site, se eu tenho o rótulo do meu produto, né, o rótulo comunica, né, onde e como você pode contar a sua história. Tudo isso interfere. Né? Foto, vídeo, depoimento, mostra o processo, como que as pessoas vivem aqui na propriedade, tudo isso conta a sua história. Né? Como a gente vive, se eu acordo cedo, se eu acordo tarde, né? Se eu tenho uma festa, se eu não tenho, isso conta, isso conecta com as pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas vão, né, se conectar com você por isso, outras não. Né? Se eu tenho respeito por isso, se eu tenho respeito por aquilo, se o ambiente para mim está ok, se eu acho que tudo isso aí é uma mentirada danada. Então, tudo isso interfere, tá? Por quê? Porque a gente pode ter pessoas de perfis diferentes, mas sempre que você for ao tempo, você vai se conectar com pessoas que valorizam aquilo que você é, do jeito que você é. Então, isso é que é interessante, né? E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Eu posso lá, dica de conteúdo, como que é meu dia a dia, né? Explico o meu processo de aquilo, de produção de queijo, né? Os eventos que você participa, você apoia alguma comunidade, né? Você participa de alguma festa aí da sua região, que você acredita que pode ser, você dá aula para crianças gratuitas, você ensina para criança carente a fazer queijo, o que você faz, né, na sua sociedade aí? As pessoas querem saber disso, porque as pessoas valorizam isso. Um exemplo muito claro, que eu acho magnífico, que quem fez isso de uma forma muito clara para mim, eu vou dar um exemplo claro aqui, que é o que vem na minha cabeça, que são o Paulo e a Mari da Canto Queijaria de Uruguaiana. Né? Gente, Uruguaiana e Barra do Quaraí Cristão é a última cidade na fronteira. Né? Então, assim, é muito longe, sabe? E o contexto que eles criaram de contar a história, de contar a vida deles com a filha, como tudo e o projeto deles ali, é tão vivo isso que as pessoas se conectam. Se você olhar o Instagram deles agora, não tem foto de queijo. Quase não tem queijo, né? Por quê? Porque ela conta todo esse contexto da história dela. Eles fazem queijo, mas aí tu digo, se amanhã ela começar a vender rosa do deserto, ela vai vender rosa do deserto. Por quê? Porque as pessoas já estão envolvidas emocionalmente com isso. Eu sempre dou esse exemplo porque eu já conheci, eu já fui em Uruguaiana 2 vezes, já visitei eles lá 2 vezes, tive a oportunidade de visitar 2 vezes. É longe, é bem longe. Ah, e é um lugar que, tipo, é extremo, não está numa rota turística muito famosa, que atrai milhões de pessoas, não. Mas eles conseguem criar um contexto e amplificar a mensagem deles dessa forma, com o que tinha, com o que eu tenho. Eu tenho rede social, que eu posso usar de graça, e eu posso contar a minha história para as pessoas, contar minhas dores, minhas dificuldades, meu dia a dia. Então, ela faz isso de forma muito bem, né? Eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho magnífico a forma como eles fazem. Tem outros que fazem também de forma magnífica, e um outro exemplo, claro, tem gente que contrata assessor, filmmaker para editar vídeo, fazer tudo. Tem gente que pode contratar uma pessoa para ir lá, filmar, gravar, fazer um roteiro. Não, eles não tinham esse recurso, também não investiram e foram se especializar e aprender a fazer isso de uma forma simples, né? E o cliente também valoriza isso, né? Quando eu vejo, né, um vídeo de uma história que foi uma empresa que foi lá, contou uma história, beleza, é uma coisa, mas quando eu vejo que também a pessoa está se esforçando e fazendo por conta própria, é uma outra mensagem também, né? Ou seja, além de contar a história dela, ela está contando uma história nua e crua da realidade dela, né? Do esforço dela. Ou seja, lembra quando eu falei da dificuldade, né? Do conflito, do desafio, né? É um desafio próprio. De novo, é um outro desafio. Eu aprender a fazer um vídeo, eu perder a vergonha de gravar um vídeo, né? Um vídeo não sair com uma qualidade muito boa, do jeito que eu queria, mas também é um desafio, né? De você se pôr naquela situação ali e contar a sua história. Então, ou seja, entende? Inconscientemente a gente percebe esse desafio. Não é só a história dela que ela está contando que é um desafio. O próprio ato dela tomar a iniciativa, aprender, gravar um vídeo por conta própria, na simplicidade, tudo, já é um desafio que eu como cliente percebo. Todo mundo percebe, mas se não percebe isso conscientemente, às vezes ela está lá contando a história dela, mas o próprio fato da dificuldade que ela passou para estar ali naquele momento contando essa história, já é um desafio. Que qualquer ser humano percebe isso, entende? Então, isso que eu acho uma coisa muito importante. Né? Essas são coisas que as pessoas, os clientes engajam, as pessoas ficam ali, pô, que legal, eu estou esperando. Assim que ela falar de novo,
eu vou lá ver, porque, pô, que legal a história dela, né? Eu acho assim, encantador, tem várias, né, tá? Eu peguei um exemplo para vocês terem noção do que é, porque para mim é muito claro, né? E eu acho isso muito válido, né? No, assim, no fundo, que eu acho que é interessante, né? Esses são as coisas mais interessantes que a gente tem nisso. Então, assim, só para a gente fazer uma recapitulação aqui, né? Então, ou seja, contar história é o primeiro passo para a gente transformar cliente em fã. Ninguém vai ficar fã só do seu produto, porque se ele é fã do seu produto, porque seu produto é assim, 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 assado. Quando ele conhecer um outro produto que tem uma característica assim, 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 assado, e automaticamente ele já vai ficar assim, nossa, mas eu posso comprar aquele outro produto ali também, né? Agora, quando ele conecta com sua história, aí é muito difícil ele ter uma outra história que ele vai se conectar com isso também, sabe? Então, ou seja, o fã, ele é fã de um produto, de uma marca, né? Pela história que ela tem, e não pela qualidade do produto, pelo problema que ele resolve, né? É, é exatamente isso, né? Você vai comprar um remédio porque ele resolve uma dor, né? Tem vários remédios que resolvem a mesma dor. Aí você vai adaptando, provei outro, também deu certo, o outro deu menos, e aí você vai comprar o que está disponível no dia, né? Agora, quando você tem uma conexão emocional com aquilo, a coisa é diferente, né? Você passa a buscar aquele produto ali, né? E sim, cada um tem uma história para contar, né? E o mundo quer ouvir nossa história. Isso é ponto, né? Todas as pessoas vão querer ouvir em certo ponto, né? Óbvio, se você tiver uma condição que a pessoa quer provar e saber o preço, e comprar uma barata, é igual gôndola do supermercado, né? Eu olho lá, é queijo isso e o preço. Eu vou levar o cliente, leva o que está mais barato, tá? Melhor custo-benefício. Né, contar a nossa história é o primeiro passo, né, para a gente transformar cliente, né? Não tem como a gente fazer isso de forma diferente, tá? Agora sim, eu queria que cada um de vocês refletisse, né, um pouco sobre, sobre o que qual é a sua história, como que é, você não precisa contratar uma pessoa para fazer isso, você precisa pegar uma folha em branco e contar a sua história, como é que foi, vendo nisso, quem são as pessoas que estão na sua história, qual o desafio que você enfrentou, se você perdeu tudo, ou se você simplesmente teve que tomar uma decisão de mudar de vida, né? Depois, o que resultado que você teve disso, né? Como que tá hoje. E escrevendo a sua história dessa forma, vai ficar mais fácil para você contar para as pessoas. Automaticamente, à medida que você vai repetindo, você vai adaptando ela, você vai, né, encurtando ela para momentos específicos, né, pegando as palavras mais importantes para você. Às vezes, se você tiver 10 minutos para contar a sua história, você vai contar em 10. Se você tiver 2, você vai contar em 2. Por quê? Porque é a sua história, você viveu isso, está na sua cabeça já de qualquer forma, né? O que precisa entender que o cliente é importante para ele, ouvir isso e ter valor para isso, né? A gente pode fazer um folder, mandar para a pessoa, pode ter um site, que muitos já tem, mas é entender a importância disso na percepção de valor do cliente, né? E assim, o que é a sua história, né? O que você tem para compartilhar com o mundo? O estilo de vida seu é legal? Você queria que as pessoas entendessem seu estilo de vida? Então você precisa contar isso para as pessoas, né? Bom, eu queria abrir agora para comentários e dúvidas aí, quem tiver, fique à vontade, por favor. Nós temos aí o tempo que for necessário. Obrigado. Muito boa apresentação, Tiago. Vários elogios aqui. Eu queria que você fechasse a sua apresentação, né? E a gente pode fazer de uma forma bem informal, né? Claro, claro. Então, a gente pode abrir o microfone e discutir, perguntar. Eu queria fazer um comentário na sua fala, né? Todo mundo tem história, né? Você falou isso. Basta você prestar atenção no que você passou, né? Nos momentos. Às vezes alguém chega, Juntos, você tem cada história engraçada, mas por quê? Porque a gente guarda aquela história, né? Guarda. E isso é legal. Por mais que você passe vexame em algum momento, isso vira engraçado, você vai tirar disso um benefício, né?
E sua vida, sua história, acho que cada um de nós se viu aí, olhou para dentro da sua trajetória e viu a história, né? E a gente está vendendo isso o tempo todo, né? A gente não compra só queijo, a gente compra história, né? A gente compra a história, a luta, os desafios. Mas se for para comprar queijo, eu vou no mercado ali e compro qualquer queijo, sem saber a história. A grande diferença do industrial para o artesanal é justamente essa, né? Porque ambos têm qualidade. Sim. É por isso que eu digo, eu não toquei em nenhum momento de atributo do produto. Você está entendendo? Não sei, tem produto aqui que eu não conheço, tem produto que eu conheço muito bem aqui. E a ideia é essa. E se você olhar a grande indústria, todas faz um esforço tremendo de contar uma história. Quando uma empresa grande faz uma propaganda, ela tem oportunidade e ela quer passar essa história de uma forma mais ampla. Ela não está ali para falar. Percebe para você ver, as grandes marcas estão anunciando. Coca-Cola. Você não precisa falar de qualidade da Coca-Cola. A Coca-Cola né, uma entidade em questão de produto, para quem gosta de refrigerante. Né? Mas a propaganda da Coca-Cola, ela não fica falando lá, Coca-Cola é melhor refrigerante, Coca-Cola é refrigerante mais premiado, Coca-Cola. A Coca-Cola, toda a propaganda dela, você pode ver, tá o Papai Noel, tá a criança sorrindo, tá a família unida. Por quê? Porque a única oportunidade que ela tem é de conectar emocionalmente com as pessoas. Né? Ela não precisa falar do produto dela, da qualidade, disso, que tem menos açúcar, mais 100, zero lactose. É específico da história dela. Por quê? Porque, dada a proporção dela, as pessoas já conhecem a qualidade do produto dela, né? Então ela pode simplesmente só falar, de conectar emocionalmente com as pessoas. Tudo é assim. Né? Quando vocês quiserem analisar contexto e contar história em pouco tempo, se você assistir os comerciais do Super Bowl, né, que é o evento mais assistido do mundo, e cada anunciante tem 15 segundos. Então, você tem que contar uma história em 15 segundos para emocionar o cliente. Então, em 15 segundos, você não vai falar de qualidade do produto, né, de atributo técnico de produto. Você só precisa, a única chance que você tem é conectar emocionalmente com o cliente, em 15 segundos. Né? E todos são assim, né? O produto artesanal ele tem as características, tem, né? A gente precisa comunicar elas, porque o cliente geral, né? O público geral no Brasil ainda não entendeu isso, né? E eu vou dar um exemplo muito claro aqui, que todo mundo, acho que está aqui, que conhece o mercado de cerveja, viu o que viveu. Quando eu cheguei em Florianópolis, em 2013, né, tava o boom de cerveja artesanal. E a cerveja artesanal já tinha, né, os sommeliers formados, né, porque a sommelier já era uma profissão. Né, e o sommelier estudava o processo de cerveja, o sommelier não faz cerveja. Tá? Eu estou fazendo esse paralelo para a gente entender que a gente posiciona hoje o queijista como o queijista está para o queijo como o sommelier está para a bebida. Tá? Não é o especialista em produção, nós não vamos produzir queijo. Tá? Mas eu preciso apresentar, conhecer o produto a fundo para poder apresentar, né? Então, o que acontecia? Quando começaram a vender cerveja artesanal, eles chegavam, sentavam 20 pessoas num bar e falavam, ó, isso aqui é água, isso aqui é o malte, né? Que é um cereal malteado, isso aqui é levedura, isso aqui é o lúpulo. Para você fazer a cerveja, você aquece a água, purifica a água, joga o malte, você cozinha esse malte, ele solta os açúcares, e aí você vem com a levedura fermenta esses açúcares e transforma em álcool. E aí depois você tem tempo de fermentação, você, de acordo com o tipo de fermentação, o tipo de malte, você joga lúpulo e, de acordo com as dosagens de cada um e processo, você tem cervejas diferentes. Agora prova essa cerveja, aqui uma Witbier, prova uma Pilsen, prova uma cerveja escura, viram a diferença? São 3 produtos diferentes, mas os ingredientes, né, tem alguma variação, claro, mas o processo é o mesmo. Tá? A espinha de peixe é a mesma. Eu trabalhei com cervejaria na época. E eu falei assim, o que eu vou fazer com queijo? A mesma coisa. A mesma coisa. Então eu colocava 20 pessoas dentro de uma sala, lá no restaurante, e falava, olha, gente, para você fazer um queijo, todo queijo parte do leite. Aí você tem qual tipo de coagulação que você quer, você pode fazer uma coagulação ácido lática, você pode fazer uma coagulação enzimática, aí você pode cozinhar massa ou não, pode fazer massa crua, massa prensada, semi-cozida, prensada,
enfim, salga, tipo de salga. Cada processo diferente vai ter um resultado diferente. Agora, prova esse queijo aqui de mofo branco, casca mole, prova esse queijo aqui, massa crua, prensada, prova esse queijo aqui de massa prensada, cozida. Ou seja, é o mesmo processo, certo? E quando você ensina o cliente alguma coisa, ele para te ouvir, porque eu vi as pessoas paravam. Hoje, todo mundo chega num bar, né, que tem 20 torneiras de cerveja e fala, eu quero uma IPA, eu quero uma Pilsen, não, eu quero uma Stout. Por quê? Porque foi ensinado para elas como que era cada um e a diferença sensorial de cada um, né? Então, ou seja, é um processo de formar consumidor. E o meu trabalho com queijo, ele começou exatamente da mesma forma, porque eu trabalhei com o pessoal de cerveja, eu falei, cara, dá para fazer isso aqui com queijo, exatamente o que o cara está fazendo. A cerveja é um produto, o queijo é um produto, tem a história da cervejaria, tem a história do produtor, né? Eu explico a pessoa um básico do processo, a pessoa não vai sair dali aprendendo a fazer queijo, mas ela sabe que existe queijo de massa mole, de massa cozida, de massa crua e prensado. Então, isso gera uma conexão emocional com o cliente também. Por quê? Porque eu estou ensinando ele alguma coisa, né? Então, assim, as histórias que a gente conta, ela tem o poder de mudar como a gente enxerga a realidade, tá? Volto de novo. A história tem poder de mudar a forma que a gente enxerga a realidade. Todos nós que está aqui nessa sala hoje crescemos, uns em mais grau, outros em menos grau, mas todos nós ouvimos parábolas, histórias de Bíblia ou histórias de conto de fadas que mudaram a nossa concepção, mudaram o nosso jeito de ser, mudaram as decisões que a gente toma na vida. Por quê? Porque contaram histórias para a gente e a gente absorve essas histórias, tá? De uma forma muito maior, tá? Então, assim, todos nós aqui, eu creio que tem ciência disso, né? Isso é importante, né? Então, ou seja, a gente não está mais ligado só na característica do produto, né? A gente está ligado na conexão que a gente tem com o produtor. Então, isso é muito importante a gente entender. Ótimo, obrigado pelas suas explicações. Agora vamos abrir as perguntinhas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, acrescentar alguma coisa? Leandro, da QGR 50. Perguntas? Se ninguém perguntar, eu vou entender que ninguém entendeu, eu acho que o que eu falei aqui, né? Ninguém tem dúvida? Ou todo mundo já sabia? QGR 50, e conta a sua história, como que você ganhou tanto dinheiro assim? Eu acho que ele foi lotado agora. Lutador é complicado. Christopher, por favor. Nosso amigo Christopher. Pode abrir a câmera, Bom dia, por favor. ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Já que ninguém fez pergunta, eu não tenho pergunta. Eu só quero falar parabéns, porque foi fantástico, Thiago. Eu venho do setor de venda, então eu teve treinamento. Faz muito tempo que não vejo uma apresentação tão clara. Então, só isso. Não é que a gente não entendeu o que você não falou, é que a gente está de boca aberta falando, nossa, tudo isso. Então, gente, pode ir. Olha, eu tô aqui, hein? Tô escutando tudo aí, viu, Thiago? Ô, Júnior. Eu tava mandando mensagem lá no digitado aqui, escrita, né? Pra não abrir o microfone. Beleza, obrigado. Obrigado, Christopher, pela sua colocação. Realmente, muito boa apresentação. O Thiago tem essa facilidade, né, de comunicar de forma simples, né, e objetiva. Eu acho que quem mais tem alguma colocação? Não, é interessante que, por exemplo, né, tanto o Leandro quanto o Christopher, né, que eu já escrevi sobre a história dos dois, né, então eu acho isso muito interessante. O Christopher tem uma história também magnífica, morou um ano no veleiro, sabe? Começou a fazer queijo. 5 anos, né? Então, assim, é um negócio interessante. Então, assim, você entende o contexto, né, de história? Todo mundo tem uma aqui. Então, a gente precisa, né,
olhar para dentro e valorizar isso, sabe? É uma coisa muito importante, que diferencia, né, o nosso trabalho. E hoje, assim, Júnior, também fazendo um adendo, assim, né, que a gente tem o tema, né, de queijo artesanal, e na minha percepção é o seguinte, eu visitei muita gente que produz queijo, e visito sempre mais, né? E a gente sabe que entre grande indústria e pequeno produtor existe um abismo, cara, sabe? Tanto disso também, né? Hoje a gente está, o pessoal que trabalha no campo, né? O próprio Cândido Toshi, vem na questão técnica mesmo, vem estreitando né, esse lapso, né? Essa lacuna que existe de conhecimento técnico, né? Entre indústria, né? E o pequeno produtor, e eu acho isso maravilhoso. E eu acho que o meu trabalho também sempre foi focado nisso, sabe? Em diminuir essa distância também, não só em questão técnica, né? Porque eu nunca entrei nessa senda, e eu acho que tem pessoas muito capacitadas para isso, mas nessa questão comercial, de tino, de marketing, porque a gente sabe que produzir um queijo bom é uma dificuldade, produzir um leite bom é uma outra dificuldade. Então, você tem a produção de leite é um desafio, a produção do queijo é um desafio, e a comercialização do queijo é um outro desafio. Sabe? O mercado está cada vez mais maduro, né? Mais pessoas entrando, gente vindo de fora, tem também mercado de importação que também está interessado, né? Todo mundo, o mundo inteiro quer vender para o Brasil. Só precisa entender. Eu tive na Argentina agora 2 semanas atrás, num concurso que era muito... que o concurso na Argentina ele nasceu da indústria, né? Então, eu conheci muita gente antiga de indústria mesmo, assim, lá, e é um contexto disso, porque, tipo assim, eles têm uma produção gigante também, né, e precisa vender para todo mundo, né, então, todo mundo de olho no Brasil, né, querendo vender, então, assim, a gente, como pequeno produtor, precisa profissionalizar, precisa fazer melhor, né, a nossa parte comercial também, para poder preparar e estar sempre mais próximo, né, mais vinculado com o cliente. E outra coisa, todo mundo quer ficar rico, né? Mas o dinheiro não é o mais importante. O que mais a gente faz é amizade nesse momento da venda do queijo, né? Eu vendi queijo, você tem ideia aí, meu sogro resolveu fazer queijo, eu vendi por muito tempo. E hoje, os meus clientes, né, todo mundo do condomínio me conhece por causa do Júnior do Queijo, né? Então, assim, e nisso, estava chegando para entregar um queijo que a gente entregava, né, porque senão não vende, lá dentro do condomínio, pelo menos a gente entregava. E chegava, estava tendo um churrasco, a gente já entrava, né, e não, vem cá, vamos sentar aqui, conta a história desse queijo aí, vamos partir aqui. Acabava que eu participava de muito churrasco, até engordei durante esse tempo aí. Que legal. Júnior, eu queria aproveitar que, né, que você tocou nesse assunto, eu queria deixar um conceito muito interessante, que para mim foi muito importante aqui, é isso também. Se a gente não gosta do processo de construção, o resultado esperado com a construção também não vai nos agradar. Então, ou seja, o dinheiro, ele tem que ser fruto, resultado de um trabalho, de uma entrega, de uma coisa que a gente gosta de fazer. Tá? Se a gente entrar num emprego pelo que está pagando, pelo dinheiro só, a sua vida durante a segunda a sexta vai ser um inferno, né? Até chegar a sexta-feira, para você sair dali e ter um resultado no final do mês. E aí você vai viver uma vida desse jeito, você, né? Tudo só esperando por vir, né? Hoje tá ruim, mas depois vai ser bom no final. Então, assim, a gente tem que entender dinheiro como resultado do que a gente gosta de fazer, né? Quando vem dessa forma, é muito mais saboroso aprender. E outra coisa fundamental, quanto mais a gente se aprimora, vocês que são da academia, que são dedicados a isso, a gente sabe, quanto mais você se aprimora tecnicamente, eu vou estudar, vou aprender, mais eu conheço gente, mais oportunidade me aparece, mais eu vendo, mais eu ganho, né? Estudei mais, aprendi mais, e aí a gente vai numa escadinha, aprendi, estudei, opa, mais oportunidade, mais gente que eu conheci, mais gente valorizando, mais oportunidade de trabalho. E aí vai. Não é uma coisa assim, eu tenho que vir aqui ser reconhecido para depois eu estudar, sabe? Me dá um cargo grande aí,
com um salário bom, que aí eu vou chegar lá no patamar. Não, não existe isso. Em lugar nenhum. É verdade. O Flávio levantou a mão. Eu concordo aí com o Thiago aí, cara, porque assim, eu vivi muito isso, né? Eu trabalhava no mercado financeiro no Rio de Janeiro, talvez ganhava Ficou rico, né? Depois veio muito fazer mais queijo. dinheiro, ganhava muito mais dinheiro lá do que fazendo queijo, mas eu não tinha essa felicidade que a gente tem hoje. Assim, é lógico que tem muita dificuldade, muito desafio aí, né? Mas você acorda todo dia disposto a encarar isso aí e não tratar o trabalho como um fardo, né? Como uma coisa difícil, né? Tem que ser uma coisa prazerosa. É só para ratificar aí o que o Thiago falou, eu vivo isso aí todo dia na prática. Obrigado, Leandro. O Flávio tem uma história maravilhosa também, né? O Flávio já passou por muita coisa, muita história. E agora está com a queijaria lá no Canadá, né? Eu tenho acompanhado aí a produção dele e está na luta lá. Exato, Júnior. É isso aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Sim. Ok, ótimo. É que eu saí a apresentação, primeiramente queria dar os parabéns, muito boa realmente, muito prática, muito direta, muito voltada para a realidade. E aí, pegando isso que o Júnior falou, né, o nosso desafio aqui é justamente contar essa história em outro país, em outra língua e com um queijo que ninguém conhece, né, que a história do queijo não é daqui. Mas muito em linha com o que foi falado aí, realmente acontece, sobretudo aqui, a valorização, né, do pessoal a essa questão do storytelling mesmo, né, da história, eu começo contando que a minha bisavó fazia esse queijo no Brasil, né, então, tanto é que a gente faz as feirinhas, o Júnior sabe aí, acompanha, a gente faz as feirinhas aqui nas cidades e no nosso stand, na nossa barraca, uma das fotos que eu coloquei no fundo foi justamente a casa da minha bisavó, que hoje essa casa ainda é nossa, meu pai ainda tem, onde ela começou a fazer o queijo coalho 100 anos atrás. E tem uma foto em preto e branco da época, e praticamente ali a gente começa a contar um pouco a história. E recentemente, né, apresentamos no que seria o Ministério da Agricultura aqui no Canadá, fizemos uma apresentação do queijo coalho, com degustação e tudo mais, e depois veio a confirmação deles que a gente é a primeira empresa oficialmente a produzir o queijo coalho no Canadá. Enfim, estamos construindo essa história a partir desses pontos e foi muito interessante pegar outros aspectos aí, sobretudo para a questão do online, que a gente está querendo começar a trabalhar isso aqui agora. Mas, enfim, queria só agradecer. A apresentação começou, era 6 horas da manhã aqui no Oeste Canadense, e agora eu já estou, inclusive, estou sem câmera aqui, porque eu estou dirigindo, já estou na highway, indo para o trabalho. Daqui a pouco já estou lá embalando os queijos. Um abraço para todos e muito obrigado. Obrigado, Flávio. Flávio levou até um aluno nosso aqui. Thiago tá internacional, hein? Tá poderoso mesmo. Tá vendo, Leandro? Você achou que eu era pouco? Pois legal, o Júnior acabou de falar aí, né? Nós trouxemos um aluno aí da Cândido Tostes e tá aqui, inclusive, estou indo deixar a esposa no trabalho aqui, daqui a pouco vou passar lá, pegar ele e vamos lá pro laticínio para embalar. Fizemos um pouquinho de queijo frescal ontem para vender na feirinha agora, domingo. Um abraço. Legal. Ô, Thiago, eu queria falar só mais uma coisa, cara, que eu anotei várias coisas aqui, cara, vários ensinamentos aqui, muito legal mesmo, viu? Parabéns. O que me preocupa é essa questão do termo narrativa, né, cara? Porque assim, a gente sabe também que tem muita gente maldosa no meio, às vezes o cara quer surfar na onda do queijo, vamos dizer assim, né? Então a gente vem construindo essa história, quando eu digo a gente, os produtores, aí, os queijistas, tem todo um mercado envolvido nisso aí, que está lutando para que tenha essa valorização, essa divulgação massiva aí do queijo artesanal brasileiro, né? E tem muita gente que pega esse embalo aí, pega essa onda e não tem uma história verdadeira, mas o cara é bom no marketing. Entendeu? Então, isso daí às vezes tem incomodado aí muita gente em relação a isso, porque é a narrativa, né? A narrativa ruim, né? Vamos dizer assim, a narrativa
mentirosa, mas como o cara ele tem ali essa questão do storytelling aí tá forte hoje, né? Hoje você tem agências aí que fazem isso de forma profissional, né? Então isso acaba de repente prejudicando a imagem também. Né, quando o cara descobre que aquela história não é verdade, acaba generalizando e colocando como se tudo fosse fake, né, vamos dizer assim. Leandro, é um fato interessante, isso acontece, tá? Só que eu chamo a atenção para o seguinte fator, cara, que eu acho muito rico. Primeiro, se a gente parar o que a gente está querendo fazer, o sonho que a gente está querendo construir, para atacar pedra em cada cachorro que late, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, ou seja, eu não devo me preocupar, sabe? Eu não gasto energia, cara, tempo é energia. Se você gasta a sua energia no seu negócio, construindo a sua história, você não pode parar para preocupar com o vizinho que criou uma história e que vai roubar o meu mercado, vai vender para o meu cliente. Cara, volta na questão do cliente ideal. A gente, bicho, quando você está num evento, você está recebendo gente na sua casa, você sabe quem é de bom coração, você sabe quem é curva de rio, entendeu? O ser humano tem esse tino, essa intuição, né? Então, quando a gente ouve uma história, é a mesma coisa, cara. Então, você sabe, você ouviu uma história, bicho, chegou para mim com um produto, com um negócio, com um contexto, uma história que o produto dele não reflete aquilo que ele está falando, entende? Automaticamente, inconscientemente, eu já percebi, falei, cara, que lorota, eu não vou trabalhar com esse produto? Não, se eu não me conectar emocionalmente com a história do cara, o QSD pode ser o melhor do mundo. Para mim não faz sentido eu trabalhar. Por quê? Porque o meu cliente, eu quero que o meu cliente tenha esse vínculo. O cara olha, sorria e fala, caramba, olha que legal, que história bonita, que gente bacana. Independente se a história é ruim ou triste, é de sofrimento, é de dor, de pobreza, de milionário, não importa. Eu quero que o cliente se sinta conectado com isso, né? Então, é normal. Então, por isso que a gente, cara, cai sozinho, tá? Nenhuma história se sustenta fora da verdade, fora da autenticidade. Vai aparecer, vai para televisão, vai ficar famoso e de repente vai sumir. Tá entendendo? Não tem como, tá, Leandro? Tem muita gente, você sabe, cara, a gente dos bastidores, você sabe de muita gente que entrou nesse ramo de queijo porque achou que ia ficar famoso, que achou que ia ganhar muito dinheiro, e aí o cara investimento e retorno. Cara, pus 3 milhões, não deu o que eu quero, eu saio fora, bicho. Eu vou aplicar esse dinheiro em outro lugar. Então, a gente entende que está em outro patamar, né? E é legal, cara, quando a gente é autêntico com o produto, é reconhecido, você vai lá, pô, ganha prêmio, né? Tem um monte de coisa bacana, conta a sua história para mais gente, traz mais gente para o seu negócio. Quando isso é de forma construída, né, para vender, cara, automaticamente o ser humano ele sente muito isso, né? A gente tem uma intuição que percebe quando alguém está querendo me ludibriar ou não, né? Você tem que estar atento para isso. Eu acho que a gente não deve preocupar com quem está construindo uma história fake, né, em cima de queijo ou de outro produto que quer, né? Por quê? Porque se a gente não sintonizar, cara, desculpa, seu produto tá até legal, mas pode oferecer para outro aí, porque para mim não faz sentido, sabe? Legal, é isso É mesmo. isso, é exatamente isso. A gente tem que. É o que eu digo sempre aqui para minha equipe aqui, cara, vamos fazer o nosso, cada um faz o seu bem feito, que o resultado é certo, entendeu? Fazer meia boca não funciona. Ou funciona temporariamente. Daqui a pouco cai. Então. Eu tava num restaurante de um amigo meu lá na Patagônia, que é queijeiro também, e me encantou que na porta do restaurante, assim, dentro da cozinha, ele tem uma frase escrita assim: ou a refeição sai bem feita, ou não sai. Você tá entendendo? Não tem essa assim, nossa, não tá legal. Cara, não tá legal, faz de novo. Sabe? Por quê? Porque você precisa passar uma imagem, você precisa contar uma história. Se você está falando que vem de perfeição, você não pode mandar coisa mais ou menos, entende? Então isso é interessante. Estava assim na porta. Então todos os cozinheiros dele já entenderam. E isso marca o queijo artesanal, né? A gente vê os produtores, a maioria, né? Tem um cuidado grande com os queijos. Então essa é uma grande diferença. E daí o nosso projeto também de fazer um requeijão, um queijo fundido em barra, para aproveitar aqueles que não estão tão bonitos, né? De aproveitar em um outro produto que é típico de Minas Gerais, né? Então, assim,
Eu acho que tem que criar, né? A gente tem que criar, tem que abraçar o conhecimento, abraçar a tecnologia, a gente que trouxer coisa nova para a gente aprender, a gente precisa abraçar isso. Por quê? Porque, de novo, a gente já tem uma história, mas a gente também está construindo uma história o tempo inteiro, todo dia, né? Então, isso que a gente está passando hoje, amanhã é uma história também, né? Então, por isso que a gente precisa a gente abraçar isso. A Elisa abriu o vídeo aí, mas fechou rapidinho. Elisa, por favor, conta a história de como você está ficando rica aí com o requeijão. A intenção nunca foi ficar rica e não tenho nenhum pingo de constrangimento de dizer eu não tenho uma tradição queijeira, não venho de família queijeira. Conto isso para qualquer pessoa, em todos os momentos, qualquer entrevista, qualquer pessoa que chegue para mim, qual é a sua história? A minha história é do respeito ao queijo, ao produtor. Tenho tradição de comer queijo bom, de ir atrás do queijo, mais ou menos como o Thiago, eu vou atrás daquilo que é bom, e aquilo que é bom eu respeito. E assim como eu respeito a nova tecnologia, qual é a minha tradição? Minha tradição é muito estudo, e não é só o estudo de livro, não é só o estudo de sentar na cadeira dos cursos, é de ir lá naquele produtor que eu ouvi falar que ele faz o queijinho bom, vou lá aprender com ele, sento com ele, converso. A história dele passa a integrar a minha história, entendeu? Então, são 8 anos de queijo, 8 anos de histórias muito ricas, sabe? Talvez o fato de ser presidente da associação me deu essa oportunidade de ir atrás lá no fundão, lá no, sabe, nas grutas mesmo, para saber o que é, como ele viveu até hoje, o que eu posso fazer para levantar ele, para trazer ele para mim. Sabe? Isso, para mim, é muito importante. Eu sempre digo, eu ponho meu povo embaixo da asa e vou com ele, cara. Isso, para mim, é mais importante do que eu ter, sabe? Minha avó, minha bisavó, claro que é muito importante isso, mas o respeito a esse produtor, a esse sujeito que lutou, passou por toda aquela crise do queijo proibido, do queijo que jogava fora porque não pode, eu tento resgatar isso, entendeu? E essa oportunidade que a EPAMIG me deu de entrar nesse projeto do queijo, do requeijão, aproveitando o queijo que não é tão belo, que ficou menor, que ficou meio torto, isso para mim foi uma oportunidade. Não estou rica ainda não, cara, mas estou investindo aí. Mas vai chegar. A dona Elisa é um exemplo para nós aí. Eu já tive a oportunidade de fazer exatamente isso que ela falou aí, de ir lá visitá-la, conhecer, ver como é que ela produz e admirar o trabalho dela lá de perto. E, ô Júnior, você pode passar para a gente também essa questão do requeijão aí que me interessa muito, viu? Eu quero entrar nesse projeto aí. Demorou, é só marcar. Nós estamos indo aí, semana que vem. É uma maravilha. Então, a passagem aqui é obrigatória, você sabe disso, né? Se Deus quiser. Estou precisando de um queijinho daquele, uma fatia. Tamo junto. Ô, gente, muito obrigado. Já terminamos aí o tempo, né? Eu vou finalizar a gravação aqui. Só esqueci de dar os parabéns, Thiago, excelente apresentação. Imagina, eu vou subir aqui rapidinho o meu... Ó, tem aqui, quem não tem ainda, meu contato, tá? Vê se subiu aí. Sim, Aí subiu. é o Instagram Alqueijo, contato@alqueijo.com.br. Quem quiser a apresentação, me manda no e-mail ali, que eu envio a apresentação também por e-mail, quem quiser. Tem meu contato aqui também, o WhatsApp, o que precisarem aí, podem me contatar aí, tá bom? Obrigado. Então, sextou, né, gente? Eu vou parar a gravação agora.